Olá, aqui é a Helga e hoje são 23 de outubro de 2019 e eu vou ler a Corretio Filialis que alguns signatários enviaram ao Papa Francisco no dia 11 de agosto de 2017. Correção filial com respeito à propagação de heresias. Uma carta de 25 páginas, assinada por 40 clérigos católicos e acadêmicos leigos, foi enviada ao Papa Francisco no dia 11 de agosto último. Como até o momento o Santo Padre não deu qualquer resposta, o documento é tornado público hoje, 24 de setembro de 2017, festa de Nossa Senhora das Mercês e da Virgem de Walsingham, Norfolk, Inglaterra, 1061. Com o título latino Corretio Filialis de Heresibus Propagatis, literalmente, uma correção filial em relação à propagação de heresias, a carta ainda está aberta à adesão de novos signatários, já tendo sido firmada, até o momento, por 62 clérigos e acadêmicos de 20 países, representando também outros que não carecem de liberdade de expressão necessária. Nela se afirma que o Papa, através de sua exortação apostólica Amoris Laetitia, bem como de outras palavras, atos e omissões a ela relacionados, manteve 7 posições heréticas referentes ao casamento, à vida moral e à recepção dos sacramentos, resultando na difusão das mesmas no interior da Igreja Católica. Essas 7 heresias são expostas pelos signatários em latim, a língua oficial da Igreja. Esta carta de correção contém 3 partes principais. Na primeira, os signatários explicam a razão pela qual lhes assiste, como fiéis católicos praticantes, o direito e o dever de emitir tal correção ao Sumo Pontífice. Porque a lei da Igreja exige das pessoas competentes que elas rompam o silêncio ao verem que os pastores estão desviando o seu rebanho. Isso não implica nenhum conflito com o dogma católico da infalibilidade papal, porquanto a Igreja ensina que, para que as declarações de um Papa possam ser consideradas infalíveis, ele deve antes observar critérios muito estritos. O Papa Francisco não observou esses critérios. Não declarou que essas posições heréticas constituem ensinamentos definitivos da Igreja, nem afirmou que os católicos devem acreditar nelas com o assentimento próprio da fé. A Igreja ensina que nenhum Papa pode declarar que Deus lhe revelou qualquer nova verdade nas quais os católicos deveriam acreditar. A segunda parte da carta é fundamental, uma vez que contém a própria correção. Nela se enumeram as passagens em que Amoris Laetitia insinua ou encoraja posições heréticas, e depois as palavras, atos e omissões do Papa Francisco que mostram, além de qualquer dúvida razoável, que ele deseja que os católicos interpretem essas passagens de uma maneira que é, de fato, herética. Em particular, o pontífice apoiou, direta ou indiretamente, a crença de que a obediência à lei de Deus pode ser impossível ou indesejável e que a Igreja deve, às vezes, aceitar o adultério como um comportamento compatível com a vida de um católico praticante. A última parte, chamada Nota de Esclarecimento, discute 2 causas desta crise singular. Uma delas é o modernismo. Teologicamente falando, o modernismo é a crença de que Deus não dotou a Igreja com verdades definitivas, as quais ela deve continuar a ensinar exatamente do mesmo modo até o fim dos tempos. Os modernistas afirmam que Deus se comunica apenas com as experiências humanas sobre as quais os homens podem refletir, de modo a fazerem asserções diferentes sobre Deus, a vida e a religião. Mas essas declarações são apenas provisórias e nunca dogmas imutáveis.
O modernismo foi condenado pelo Papa São Pio X no início do século XX, mas renasceu em meados deste século. A grande e contínua confusão causada pelo modernismo na Igreja Católica obriga os signatários a descrever o verdadeiro significado de fé, heresia, revelação e magistério. Uma segunda causa da crise é a aparente influência das ideias de Martinho Lutero sobre o Papa Francisco. A carta mostra como Lutero, fundador do protestantismo, teve ideias sobre o casamento, o divórcio, o perdão e a lei divina que correspondem às que o Papa promoveu através de suas palavras, atos e omissões. A Correctio Filialis também destaca os elogios explícitos e sem precedentes que o Papa Francisco fez do heresiarca alemão. Os signatários não se aventuram a julgar o grau de consciência com que o Papa Francisco propagou as 7 heresias que enumeram, mas insistem respeitosamente para que condene tais heresias, as quais ele sustentou direta ou indiretamente. Os signatários professam sua lealdade à Santa Igreja Católica, assegurando ao Papa suas orações e solicitando-lhe a bênção apostólica. Veja o documento. Aqui está o longo documento. Eu vou deixar na descrição deste vídeo. Firmado no dia 16 de julho de 2017. 26 páginas. Nada mais pelo momento. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.